Hoje estamos dando continuidade à série de mensagens, minissérie de mensagens, o Filho Pródigo, a qual nós damos o nome de Trilogia do Filho Pródigo. Trilogia porque nós separamos em 3 personagens: o filho pródigo, o filho mais novo, o pai e o filho mais velho, cada qual com seus dramas a respeito desses acontecimentos, baseado na velha Grécia, onde eram feitos teatros em 3 partes que falavam de um drama com o mesmo tema em comum. Por isso, esse nome trilogia. Na primeira parte, verificamos a trajetória do filho mais novo, do filho que nós chamamos de pródigo. Pródigo é aquele que dissipa os bens, aquele que gasta o bem da família. Algumas traduções falam do filho perdido, que está de acordo com as 3 parábolas em conjunto que Jesus contou: da ovelha perdida, da moeda perdida e o filho perdido. E nós verificamos aquele jovem que pediu a sua herança, a parte da sua herança, mesmo estando seu pai vivo. O que na verdade ele estava falando é que preferia o dinheiro, o recurso, do que seu pai. O que ele estava falando também é que gostaria que seu pai morresse para que pudesse usufruir do recurso, do dinheiro, da herança. Então aquele jovem egoísta, aquele jovem que só pensava nos seus interesses, após esse pedido, recebeu do pai a herança. E diz o texto que não muitos dias depois ele partiu, e partiu para um país distante, um local onde ele pudesse pecar abundantemente, onde ele pudesse pecar livremente, onde ninguém o incomodasse, onde ninguém chamasse a sua atenção. E assim foi aquele jovem ingênuo, pecador, partiu e começou a esbanjar, a gastar todo o seu dinheiro, com festa, com amigos, com orgias, etc. Mas a realidade é que, terminado todo o seu recurso, aquele jovem então perdeu todos os seus amigos. E diz o texto que naquele local distante que ele estava, houve um tempo de grande fome. E ele foi pedir um emprego para cuidar de porcos, uma profissão que era imunda para um judeu. E ali, cuidando de porcos, ele desejava comer as alfarrobas, que era a comida dada aos porcos, mas nem isso queriam lhe dar. E no momento de reflexão, momento de lucidez, ele então começa a analisar, verificar, fazer um levantamento da sua vida. Levantamento esse que é muito importante para todos nós quando nos encontramos numa crise. Precisamos fazer essa verificação. Como está a nossa vida? Por que chegamos a esse ponto? E esse filho pródigo fez isso. E ele chegou à conclusão de que ele era muito feliz na casa do seu pai. E ele tinha todas as condições necessárias. E agora estava passando fome, passando necessidade. Estava numa condição deplorável. Estava no fundo do poço, ou pior, no fundo do chiqueiro. Mas ali,
Depois dessas reflexões, depois desse momento de lucidez, depois dele falar, eu vou voltar à casa do meu pai, e vou falar para o meu pai que eu não sou mais digno de ser seu filho, mas para que ele me trate como um dos seus servos, ele tomou a decisão e partiu. E nós verificamos e vemos que não basta se tomar decisões. É muito comum, às vezes, no culto, as pessoas serem tocadas pelo Espírito. Isso é bom, necessário, importante. E as pessoas ficam comovidas. E elas dizem, eu vou mudar, eu vou fazer isso, etc. Mas quando chega na segunda-feira, nenhuma atitude é tomada de concreto. Um sentimento, um reconhecimento e uma decisão, sem que se tenha as atitudes, não são suficientes. Mas aquele garoto, aquele jovem ingênuo, ele não somente ficou nesse pensamento, nessa reflexão, nesse levantamento, nessa decisão de ir à casa do pai, mas diz que ele arrumou o que ele tinha e partiu. Partiu. Nós podemos imaginar o quão duro tenha sido essa viagem. Ele estava num país distante, já estava fraco, com a saúde debilitada, porque nem comida de porco ele conseguia comer. E ele veio caminhando, maltrapilho, mal cheiroso. Imagine, muitas vezes, na sua mente, uma pessoa toda suja, toda descabelada, cabelo e barbas crescidas, roupa rasgada. Soma-se a isso o cheiro do chiqueiro, de estar com os porcos. Essa era a condição deplorável daquele rapaz. Mas ele disse, eu vou voltar à casa do pai. Ele precisou de persistência. Ele precisou realmente de uma decisão, de atitude, para que ele pudesse chegar na casa do pai. E a partir desse ponto é que nós vamos enfocar a nossa meditação nesse dia. O encontro com o pai, ou seja, as atitudes do pai. O pai amoroso. E nós sabemos que o principal personagem dessa história é o filho, não é o filho pródigo, mas é o pai. Essa história é bem conhecida pelo filho pródigo. E ela é conhecida até fora dos arraiais das igrejas, como a parábola do filho pródigo, a história do filho pródigo. Mas quem que é o protagonista? O personagem principal é o pai, que recebeu, que aceitou, que amou, que simboliza o próprio Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no texto de Lucas. Estaremos lendo a parábola inteira, do versículo 11 ao versículo 32. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar assim como estamos. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite, nos use, Pai. Que toda mente e coração possa compreender a Tua mensagem, Pai. Rogamos que todos aqui estejam debaixo da Tua proteção, sobre os Teus cuidados. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queremos pensar nas atitudes do Pai amoroso. E queremos pensar em 3 principais atitudes. Primeiro, alegria e perdão. Quando aquele filho pródigo estava voltando à casa do pai, diz o texto que de longe o pai o avistou. E avistando-o de longe, o pai saiu correndo ao encontro do seu filho. E quando o encontrou, o abraçou e o beijou, não se importando com a sua sujeira, não se importando com o seu mau cheiro, não se importando com as suas vestes maltrapilhas, mas ele foi ao encontro do seu filho, o beijou, o abraçou. Uma grande alegria pelo encontro. É bem verdade que Jesus estava contando essa parábola para os fariseus. E os fariseus, atentos ao ensino de Jesus, eles tinham uma expectativa de que aquele filho fosse rigorosamente disciplinado, que ele recebesse um justo castigo pelo seu comportamento. Essa era a expectativa dos fariseus. Eles não tinham nenhum amor, nenhuma piedade pelo filho pródigo. Eles se caracterizavam por um grupo legalista que queriam que fosse cumprido o rigor da lei conforme a interpretação deles. E quando o pai recebeu, aceitou, e não somente recebeu e aceitou, mas com grande alegria, abraçou e beijou o seu filho que estava perdido e foi encontrado. Isso foi um grande impacto. Aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles legalistas, aqueles que esperavam uma punição rigorosa. Então a atitude que se destaca aqui é a alegria e o perdão. Vamos pensar que as 3 parábolas que mencionamos da ovelha perdida,
A parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, elas enfatizam, entre outros temas, a alegria de se encontrar o que havia sido perdido. E o pai aqui simboliza o próprio Deus. E Deus tem grande alegria em salvar, em resgatar, em encontrar o que está perdido. Olha o que nós aprendemos em Lucas 15, 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o ensinamento da parábola anterior. Toda a cena nos leva a entender o que significa o perdão de Deus. Seria justo, seria aceitável que aquele filho recebesse uma justa retribuição, assim como a retribuição pelo pecado, ela é justa. A retribuição pelos nossos pecados é justo. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a retribuição pelo pecado, como é algo extremamente justo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esta é uma retribuição, é um pagamento justo pelo pecado. E nós podemos pensar que isso simboliza a nossa relação com Deus, a relação do homem com Deus. Seria justo a punição? É justo a punição. A morte ou o inferno, a separação de Deus é justo. Mas Deus decidiu perdoar aqueles que se apresentam em arrependimento a Ele. Como aconteceu com o filho pródigo, que arrependido voltou à casa do pai. Ele recebeu o perdão do seu pai. Seria justo o nosso castigo, mas Deus decidiu nos perdoar. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade. E Ele decidiu nos perdoar antes mesmo de nós podermos fazer alguma coisa para isso. Olha o que diz o texto de Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Vamos repetir esse? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Alegria e perdão. Quando aquele pai recebeu aquele filho que vinha ao seu encontro e foi correndo atrás dele, nós verificamos isso dentro da cultura hebraica, que era uma coisa que não era aceitável, mas ele, não se importando com isso, foi ao encontro do seu filho, o recebeu com alegria, a alegria nos céus quando um pecador se arrepende, recebeu com perdão, demonstrou a sua imensa graça. E esse é o segundo ponto que nós queremos enfatizar com os irmãos: a graça de Deus, a graça demonstrada pelo Pai. Ao encontrar-se com o filho, abraçou, beijou, estando o filho naquela condição deplorável. E aí o filho que veio pelo caminho ensaiando, eu imagino, uma declaração. Quando ele estava ali junto aos porcos, ele falou: vou me levantar, vou falar para o meu pai: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus e contra ti, mas não sou mais digno de ser considerado seu filho, me faça
como um dos seus servos. E aqui o garoto, então, quando se encontra com o pai, começa o seu discurso que ele veio ensaiando, eu acredito, pelo caminho. Ele diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E para aí, o pai interrompeu nesse momento e diz o pai, porém, lhe disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés, tragam e matam o bezerro gordo. Naquele momento o pai interrompe, nem as palavras, as declarações daquele filho não é terminada. E o pai oferece aquele garoto, aquele filho perdido, aquele que se distanciou, aquele que foi embora, a graça. E essa graça se torna uma graça irresistível, porque o pai recoloca o seu filho perdido na condição de filho. Ele não é aceito como um servo, como escravo, como empregado, mas ele é recebido como um filho. Alguém pensa assim: ele não conseguiu terminar a sua confissão porque o pai interrompeu. Não. A questão não é essa. A questão é que quando o pai coloca o que vai fazer com ele, quando o pai fala para os seus servos: tragam, coloque um anel, coloque sandália, coloque roupas nele, roupas novas, matem o boi gordo, o novilho cevado. Depois que o pai coloca todas essas condições, todos esses benefícios, toda essa graça demonstrada, o rapaz se cala e aceita tamanha graça, tamanha demonstração de amor. Porque o jovem veio com a expectativa de que pudesse de alguma forma retribuir ao pai. E nós devemos focar que essa parábola, ela é um símbolo da relação do homem com Deus. É um símbolo da salvação em Cristo Jesus. E quando o pai o recoloca na condição de filho, ele simplesmente fala assim, ou pensa dessa forma: seja feita a tua vontade. Ele aceita a graça de Deus. Ele recebe a graça de Deus. Muitas pessoas não se entregam, não se relacionam com Deus, porque são incapazes de aceitar a graça e o perdão de Deus. Na religiosidade popular brasileira, e quando eu penso em religiosidade popular, eu não estou falando de tipo de religião, porque todas elas se assemelham nesse ponto. Seja a religiosidade popular evangélica, seja a religiosidade popular católica ou espírita. Em todas elas, há um senso muito forte de retribuição. Eu preciso pagar, eu preciso cumprir regras e leis, eu preciso dar alguma coisa para receber de Deus outra. O homem é assim. Ele não se satisfaz muitas vezes, ele não é capaz de se entregar. Ele não é capaz muitas vezes de se colocar na mão de Deus e falar: eu sou teu, eu aceito a tua vontade e o seu querer, faça de mim o que tu queres, e que seja a tua vontade e não a minha. Ali o pai colocou o que ele queria, que era o melhor, e o filho se calou na sua proposta de retribuição, aceitando a vontade do pai.
enquanto vivermos uma religiosidade de retribuição, de compensação, de pagamento, nós estaremos vivendo só uma religião. A partir do momento que nós vivemos na graça, que nós aceitamos a graça, nós aceitamos o perdão, então nós podemos nos relacionar verdadeiramente com Deus. É o que fez aquele filho. Ele desistiu. Depois que o pai falou, coloque anel no dedo, vestes festivais novas, sandália nos pés, matem o novilho cevado, ele se calou e recebeu. A graça é assim. A graça é impressionante. A graça é maravilhosa. A graça não tem palavras, é exuberante, é superabundância, é extravagância. Porque nós recebemos o que não merecemos. O que merecia aquele jovem que cortou o coração do seu pai, que dilapidou os bens do seu pai, que queria que seu pai morresse para receber herança, que pediu a herança vendo que seu pai não ia morrer logo. Um jovem que se rebelou contra o seu pai. O que ele merecia? Mas diante da extraordinária graça, extravagância de graça, exuberância de graça, aquele jovem se calou e viveu na graça. E dali em diante ele não teria mais uma vida de retribuição, de pagamento ao pai, mas uma vida de gratidão. Porque quem paga tem direitos. É por isso que a teologia da prosperidade, a teologia popular, evangélica, é cheia de direitos. Porque a pessoa acha que faz, que ela paga, que ela se esforça, que ela fez 40 dias de jejum, que ela pagou as suas promessas. Então, Deus tem a obrigação de lhe dar, porque Ele é bom. E nós vamos ver isso no próximo domingo do filho mais velho. Mas, quando nós recebemos a graça, extraordinária graça, que não merecemos, nós merecemos sim, merecíamos o fogo do inferno, porque esse é o salário do pecado. Mas a graça de Deus nos atingiu. Somos alvos da graça de Deus. A graça de Deus veio até nós. E nós recebemos essa graça. Graça que foi fruto do grande amor de Deus. Olha o que diz Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos repetir? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Evidentemente que isso chocou os fariseus, porque não era isso que eles esperavam. Eles não tinham dó nem piedade do filho pródigo e de ninguém. Para eles, o corte da cabeça, cortou a cabeça, é a melhor solução. Punição rigorosa. Vamos matar o irmão, nada de amor. Essa é a atitude farisaica, presente, infelizmente, nos grupos religiosos. É melhor cumprir a lei do que amar o irmão. Vamos cumprir a lei, nem que tenhamos que matar o irmão, não interessa, mas a gente está cumprindo a lei conforme as nossas interpretações. Isso foi um choque contra aqueles fariseus que estavam ouvindo
aquela parábola. Não podemos perder de foco isso, para quem Jesus estava contando inicialmente aquela parábola. E qual que era o contraste da forma que eles viam a vida e da forma que eles viviam. E Jesus está apresentando a maravilhosa graça de Deus, o grande amor de Deus, que não tem nada a ver com a religiosidade que eles viviam. E o terceiro ponto foi a reconciliação. Reconciliação. O restabelecimento das relações do pai com o filho ficou evidenciado por aquilo que o pai fez. O que o pai fez? Melhor roupa, anel no dedo, calçado nos pés, festa com novilho. Nós vamos ver cada um deles. Mas uma coisa que precisamos antes verificar é que o pai estava preparado para a reconciliação. Quando o filho foi embora, ele não falou, nunca mais volte, some daqui, nunca mais quero ver sua cara, etc. Nada disso. Ele deixou as portas abertas, ele deixou o caminho aberto, ele estava preparado para a reconciliação. Isso é muito comum nos relacionamentos familiares, isso é muito comum nos relacionamentos conjugais, onde as pessoas se fecham para a reconciliação, onde as palavras nunca, sempre são muito usadas. Nada disso. Ele não fechou a porta da reconciliação, ele deixou a porta aberta com as suas atitudes. Quando o filho foi embora e com as suas atitudes demonstradas quando o filho voltou. E algumas características são importantes. Ele disse, coloque a melhor roupa. A roupa era um sinal de status social. Para ser aceito em determinadas reuniões, em alguns lugares, era necessário estar trajado adequadamente. Mateus 22, 12 nos conta, Jesus nos fala daquele que apareceu numa festa de casamento sem a roupa festival, sem a roupa nupcial. E foi colocado fora, porque ele não estava vestido adequadamente. Então, a roupa significava uma aceitação social, uma condição social importante. Muitas vezes um destaque, os irmãos se lembram de José do Egito. José tinha uma roupa diferenciada dos seus irmãos. Isso causava muita inveja. Até hoje, ainda evidentemente com uma coisa muito fraca, falei pela manhã que celebrei um casamento muitos anos atrás, num lugar simples, é verdade, mas de repente entrou um camarada com uma camisa de um time, e eu tive vontade de parar a cerimônia para mandar tirar o cara, principalmente porque ele estava com a camisa do Corinthians. Mas ele não estava vestido de forma adequada, estava desrespeitando os noivos, seja de qual time fosse. E quando aquele garoto, o pai mandou que ele colocasse a melhor roupa, significava essa aceitação no convívio social. Então ele estava sendo aceito. Hoje tem as tribos, né? Então tem jovem que, para participar do grupo, um compete qual tem mais rasgo na camisa e na calça, né? Se não tiver uns 4, 5, então ele não é aceito no grupo. Então a forma dele ser aceito no grupo é ele ter bastante rasgo e assim por diante, é o cabelo, etc. Então são formas de aceitação social em grupos. Não quero fazer julgamento de valores aqui, mas somos aceitos. Então a sociedade tem isso. Mesmo hoje, se você... a sociedade brasileira, isso é muito fraco. Mas se você for de bermuda em um local como fórum, você não vai entrar. O guarda não vai deixar você entrar, porque você não está vestido adequadamente para aquele ambiente. E quando a pessoa recebe uma roupa, nesse caso, do filho pródigo, então era uma questão de aceitação para o grupo. Também não foi só isso, anel no dedo. Se nós lermos lá em Gênesis 41, 42,
a história de José do Egito, que faz parte da nossa leitura anual, que foi lida agora recentemente. Depois que José do Egito foi colocado como governador do Egito, o faraó deu-lhe o anel, um sinete, que também era um anel que servia para assinatura. Então o anel significava nobreza, o anel significava importância, indicava autoridade, prestígio, posição social. Até pouco tempo atrás no Brasil a pessoa se formava e queria seu anel de formatura para desfilar com seu anel de formatura. Isso hoje já está muito fraco, essa ideia, mas a ideia é parecida. Também calçados nos pés. Escravos e servos não usavam calçados. E quando o filho pródigo recebeu um calçado, significava que ele não estava sendo recebido como servo, como escravo, mas ele estava sendo recebido como filho. E o último sinal que eu quero destacar é a festa com novilho cevado. Festa com novilho cevado. O pai falou: matem o novilho gordo, o novilho cevado. Geralmente esses animais eram preparados para momentos especiais. Quando se dava uma festa pequena, pouca coisa, se matava um cabrito ou uma ovelha. E famílias de posição social melhores em Israel, que não eram avarentos, eles cevavam um animal. Ou seja, aquele novilho ele ficava confinado. E ele ficava recebendo alimento ali. Porque o boi que anda no pasto livre, ele vai desenvolvendo musculatura e a sua carne já não é tão boa. E aquilo lá, carne de vaca velha, etc., boi velho já não é bom. Porque às vezes muitos pastos têm subida, têm descida, então o animal fica musculoso, fica aquela carne dura. Agora o animal confinado, imagine esse tipo de carne, a gente não come isso normalmente, né? Então um novilho, geralmente não passava de 1 ano, que vivia confinado, recebendo ali o alimento, então ele não criava musculatura, um animal novo. E quando era um novilho, um boi, era algo especial. Vamos pensar que lá tinha poucos pastos. Então na Palestina era lugar de não tinha tantos pastos. Então criar animais grandes era algo para ricos. Até hoje, países que têm dificuldade, como o Japão, a carne é muito cara, porque eles não têm muito pasto, têm dificuldade com isso. E geralmente era o gado chamado gado miúdo, que era a cabra, a ovelha. Então, se fazia festas, geralmente com ovelha, com cabra. Um boi, um novilho, que era um filhote, era reservado apenas para situações muito especiais. E era o caso aqui. O pai mandou matar o novilho cevado, aquele novilho gordo, para uma festa. E não se matava um novilho gordo para dar uma festa para uma família, mas era para todo o vilarejo, para toda a comunidade. Então o pai mandou fazer essa festa. Tudo isso mostra a alegria do pai em receber o filho que estava perdido. Demonstra também que o pai estava na expectativa e preparado para a reconciliação. Não podemos nos nossos relacionamentos fechar as portas. Não podemos nos nossos relacionamentos falar nunca mais, não quero ver mais, não quero saber mais. Precisamos deixar as portas abertas para a reconciliação. Precisamos ficar preparados para a reconciliação. Eu penso até que aquele pai constantemente, eu imagino que eles moravam num lugar mais alto, e ele ficava olhando o horizonte, na expectativa de que seu filho voltasse. E nesse dia, é o que aconteceu. Ele observando o horizonte.
viu seu filho voltar, correndo, e correu ao seu encontro. Eu lembro de uma história contada pelo pastor Ximendes, que já é falecido, foi fundador da igreja de Cotia, e eu vi essa história contada de novo pelo pastor Hernanes Dias Lopes. É uma história antiga, que diz que o filho brigou com seu pai. Ele brigou como fez aqui o filho pródigo, e se rebelou contra o seu pai e foi embora. E as coisas não deram certas, porque o pecado nunca dá certo. O pecado nunca tem como resultado a prosperidade, etc. E ele, com receio de voltar para a sua casa, porque o pai poderia rejeitá-lo e seria justo. Essa história diz que ele mandou uma carta e falou: lá em frente da nossa casa tem uma laranjeira, se você me quer receber de volta, deixa lá um pano branco, porque o trem passava próximo daquela casa, e se tivesse pano branco, eu desço na próxima estação e volto. E assim aconteceu. Aquele rapaz pegou o trem e voltou, e quando ele passou ali, não tinha só um pano branco, toda a árvore estava coberta com um pano branco. Reconciliação. Precisamos estar abertos a isso, porque é assim que Deus tem feito comigo e com você. Ele tem nos recebido de braços abertos. Não há nenhum mérito em mim e você. Não há justiça em nós. Aliás, como eu tenho dito e repetido, toda a Bíblia tem chamado a nossa justiça com uma palavra: trapo de imundícia. Essa é a justiça nossa. Mas a justiça vem de Deus. E a justiça através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Essa é a justiça de Deus. E nós somos aceitos e recebidos, não porque somos bons, ou porque temos justiça, ou porque merecemos, mas pela extravagante, maravilhosa, grandiosa graça de Deus. E cabe a nós festejar isso, cabe a nós nos alegrar por isso, porque estávamos perdidos e fomos encontrados. A graça de Deus nos atingiu. Enfim, meus irmãos, a parábola do filho pródigo, ela nos ensina a alegria do encontro, a alegria de se achar o que se estava perdido, o perdão incondicional de Deus e o seu grande amor. O pródigo, não merecendo nada disso, foi restaurado como filho, e a reconciliação foi celebrada com uma grande festa. O perdão e a graça de Deus estão disponíveis. O filho pródigo pôde ser recebido de volta, porque quando ele estava lá, na sua pior condição, quando ele estava lá se lambuzando com os porcos, ele se levantou e disse: eu vou voltar à casa do Pai. Ele precisou de persistência para percorrer e chegar à casa do Pai. Precisa haver da sua parte, da nossa parte, essa decisão do encontro com Deus. Precisamos nos dispor e ir à casa do Pai, porque Ele está nos esperando de braços abertos. Ele continua correndo ao encontro dos seus filhos. Não que a salvação dependa de nós,
Porque quando ele estava lá, ele já foi atingido pelo Espírito Santo. Mas Deus continua correndo ao encontro dos seus filhos, pois deseja restaurar, livrar, reconciliar e oferecer vida eterna. O Pai, então, amoroso, está em busca, correndo atrás dos seus filhos, aguardando o retorno dos seus filhos. Se tocado pelo Espírito, não endureça o coração, mas tome uma firme decisão de fazer o que precisa ser feito. Que Deus o abençoe.